Hello, tudo bem? Bom, esse vídeo vai ser para apresentar mais um trabalho de minha autoria intitulado Metodologia de Pesquisa em Linguística Aplicada. Um estudo sobre as abordagens de pesquisa interpretativista e positivista de pesquisa. Esse trabalho foi uma monografia, que eu apresentei durante o curso de Linguística Aplicada na UFRJ, mas que eu segui pelo caminho da linguística pura. Então, mas é um estudo muito interessante porque retrata e fala da linguística aplicada e de seus desdobramentos. Então, é um ensaio, que apresentei num capítulo de metodologia de pesquisa em linguística aplicada, e eu discuti aqui as bases teóricas e os pressupostos teóricos da abordagem da investigação que fiz na ocasião, a saber, um estudo que se insere em uma metodologia de pesquisa de base etnográfica. Então, ainda constitui-se proposta para o meu trabalho fazer a descrição do contexto de pesquisa e dos sujeitos da investigação, perpassando por minha escolha em fazer uma descrição etnográfica. Quero ainda ressaltar que meu problema de pesquisa surgiu da minha observação em sala de aula como professora e está relacionado à reação que os alunos têm quando são levados a perceber as diferentes leituras que fazem. Então, é a partir de minha observação que quero investigar como professora e alunos se comportam. Eu não estou pressupondo com isso que chamar a atenção do aluno seja algo bom ou ruim, mas que, sendo este um fato que ocorre em sala de aula, quero investigar a reação dos participantes nesse contexto. Em sala de aula de leitura ocorrem diferentes leituras. Partirei da investigação para formular a teoria. Eu não irei negar ou confirmar uma teoria aqui, ok? Quero descobrir como é o processo, sem interferir nele e sem a pretensão de fazer mudança no contexto que investiguei, na verdade, visto não ser este o meu objetivo. Minha pesquisa, portanto, foi buscar, entender e interpretar o que está sendo feito, pode, entretanto, vir a ter a função social de contribuir para o aprimoramento das interações em sala de aula no contexto macro da sociedade e no contexto micro de sala de aula. Portanto, será uma pesquisa que, além de me proporcionar o título de mestre, na verdade eu já sou, isso aqui foi um trabalho que eu apresentei antes de concluir o mestrado. Então, esse trabalho pretende contribuir para uma reflexão de todos nós, docentes, sobre nossas práticas sociais e aumentar o nosso conhecimento na área específica de interação. O paradigma interpretativista versus o paradigma de pesquisa positivista. Primeiro, vou definir o que vem a ser o termo paradigma. Então, a seguir, definirei o que entendo por pesquisa e, por último, farei uma distinção dos dois grandes paradigmas citados no título deste trabalho. A palavra paradigma ou abordagem refere-se a um grupo de ideias, dogmas e valores que ditam como o homem interpreta a realidade. Com relação à definição da palavra pesquisa, posso dizer que existem diferentes conotações para o termo, tornando-o difícil de ser definido. Entre as definições podemos ter, abre aspas, a verificação e demonstração de hipóteses, fecha aspas. Também, abre aspas, entre aspas, a sistematização de um estudo ou ainda, entre aspas, a revelação de conhecimento oculto. Numa visão mais global e ampla, abre aspas, o estudo sistemático intensivo de uma situação para encontro de soluções, verdades e conhecimento. Numa visão mais precisa, entre aspas, processo de investigação com 3 elementos:
uma questão ou problema de pesquisa, dados coletados e análise e interpretação dos dados. Fecha aspas. Posso ainda acrescentar que pesquisa não é simplesmente a escolha e aplicação de métodos, meios e procedimentos já existentes, mas é a análise sistemática da prática, com um olhar crítico, questionador e reflexivo. E que uma análise ou estudo sistemático é algo planejado, com um encadeamento coerente e crítico de enunciados precisos e fundamentados, pensados ou não ao acaso. Assim, o que sinalizar preferências, crenças ou preconceitos ou apenas, entre aspas, bom senso, estaria em oposição a um estudo sistemático. Iniciarei agora uma distinção entre os dois grandes paradigmas de pesquisa, o interpretativista ou qualitativo naturalista e o positivista ou quantitativo experimental. O paradigma interpretativista possui uma visão qualitativa de pesquisa, ou seja, vai se preocupar em olhar o processo e não o produto ou o resultado da pesquisa. Essa visão de pesquisa caracteriza-se em conceber o indivíduo como sendo único. Já na pesquisa interpretativista, a teoria entra como sustentação da minha interpretação. Isso é chamado de, entre aspas, grounded theory, segundo Albright e Bailey, 1991. A interpretação que está dentro da linha interpretativista é a arte de descobrir nas entrelinhas, Erickson, 88, e de empregar a hermenêutica como possibilidade às várias interpretações e não fechar em si mesma, mas abrir caminhos outros. Esta será a abordagem de minha pesquisa, na verdade já aconteceu, tendo em vista a minha opção de tentar entender o que acontece em um contexto social específico de sala de aula, que é a minha prática. A abordagem positivista, também chamada de pesquisa de base quantitativa, é a pesquisa que teve sua tradição no século XIX, com seu divulgador, o filósofo Auguste Comte. Nela predominava o conhecimento certo, científico e autoritário. Comte retomou as ideias iluministas, onde a ciência é o único conhecimento que merece ser levado a sério, e não mais as ideias fantasiosas e da imaginação seriam a base da explicação de fatos do mundo. Assim, Comte sintetiza as ideias mestras do paradigma cientificista. Apesar de hoje sabermos que a ciência não é onipotente e nem pode dar conta da realidade, o paradigma positivista ou cientificista, como também é conhecido, continua predominando em muitos meios acadêmicos. Em linhas gerais, a tradição positivista ou pesquisa de base quantitativa pressupõe verdades universais. Tem uma base nas ciências naturais, preocupa-se com o produto final. O pesquisador não se envolve no processo, tem característica da generalização, ou seja, não olha o individual, e sim o geral, e quantifica os dados. Agora a pesquisa etnográfica, ou etnografia de pesquisa, ou da pesquisa, que é um dos ramos da pesquisa de base interpretativista.
é o estudo do comportamento humano em seu contexto social. Literalmente, etnografia significa, entre aspas, escrita sobre os povos. Isso está lá em Erickson, 1984. Da palavra etnografia, etno significa nação, tribo, povo, enquanto grafia significa a escrita. O objetivo da etnografia é descrever a fala das pessoas nas próprias situações de uso, ou ainda identificar os significados metafóricos e literais, assim como os significados sociais e referenciais do discurso, sob o ponto de vista dos participantes do evento. A etnografia, portanto, entre aspas, descreve os eventos do ponto de vista dos atores envolvidos nesses eventos e de como eles fazem sentido dentro do universo desses atores, fecha aspas. Isso está lá em Erickson, 84. Para Van Leer, 88, o termo etnografia refere-se ao estudo do comportamento humano em seu contexto social, ou seja, é o método de olhar o outro. Para a educação, é ver o processo de ensino-aprendizagem em seu contexto social. Ainda de acordo com Erickson, 88, já mencionado anteriormente, a etnografia busca descrever a fala das pessoas nas próprias situações de uso. A etnografia busca, através da observação e com auxílio de gravações em áudio ou vídeo, onde o etnógrafo vai analisar os modos específicos das pessoas falarem. Então, o estudo etnográfico surgiu pela necessidade em se analisar o comportamento humano nos contextos sociais e teve início com os antropólogos, os sociólogos, os psicólogos e os linguistas, como já mencionado na introdução deste trabalho. Na área educacional, o estudo etnográfico surgiu pela insatisfação com os métodos experimentais tradicionais, de cunho positivista e que lida com dados quantitativos. Portanto, não se preocupa em observar o processo da aprendizagem e sim o produto. A investigação etnográfica focaliza o que é geral, é a chamada visão holística, é o todo que é observado, onde o etnógrafo tem o interesse em descrever um determinado caso dentro de seu todo. E ainda focaliza o que é particular, é a chamada visão êmica. Como o etnógrafo documenta o que as pessoas realmente fazem no ato da fala, descrevendo o discurso e as situações de uso de modo bem específico. A etnografia, portanto, tanto obtém uma visão do que é geral, quanto tenta particularizar uma situação específica. As vantagens que um estudo etnográfico pode fornecer é a sua visão macro da questão social e de seu interesse nos detalhes concretos do uso da língua em um determinado contexto social, e ainda sua visão micro, quando analisada em um contexto social específico de sala de aula. Por exemplo, certo? Isso lá em Erickson, 88.
Esse é o motivo de minha escolha em fazer uma pesquisa de base etnográfica. Busco uma visão ampla e, ao mesmo tempo, específica, que poderá me orientar para melhor encaminhar minha investigação dentro do meu interesse de pesquisa. O contexto de pesquisa. A investigação etnográfica que abordo, que trato, será em uma escola técnica federal de Química, no Rio de Janeiro, em um município localizado na Baixada Fluminense. Essa escola foi inaugurada em março de 94 e possui laboratórios equipados e uma equipe de professores altamente qualificados. Oferece hoje o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante. O corpo discente é proveniente de vários bairros do Rio de Janeiro. O ingresso da instituição de ensino é mediante concurso público altamente concorrido, o que lhe confere considerado prestígio, tanto para o corpo discente como para o corpo docente. Minha investigação ocorre num ambiente natural de sala de aula, no caso em uma turma de inglês instrumental. Nessa abordagem, o ensino do inglês se realiza a partir da necessidade das escolas técnicas de que seus alunos sejam leitores proficientes em língua inglesa. O foco, portanto, está na habilidade da leitura. Meu objetivo será em descrever e tentar entender um aspecto do processo de aprendizagem através da observação e análise da interação professor e alunos. O material de leitura utilizado para as aulas de inglês instrumental é retirado de textos originais em inglês, sem adaptações, e os próprios docentes preparam os exercícios. A escolha deste contexto de investigação deve-se ao meu interesse pela abordagem do inglês instrumental, buscando desenvolver a habilidade de leitura, e também em ser uma escola com profissionais altamente capacitados. Além disso, há um bom relacionamento meu com os professores, participando, onde pude participar a ocasião, isso foi em 2001, pude participar de oficina de inglês instrumental, que teve a duração de uma semana. Bom, enfim. Eu observei nesse trabalho entre 8 a 10 aulas de inglês instrumental, com a duração de 45 minutos cada aula. Os sujeitos de minha investigação foram os próprios alunos da aula, sob investigação, além da professora regente de turma, que aceitou e me propiciou essa observação. Eu fui, então, professora observadora, numa turma de primeiro ano do ensino médio. A turma foi o alvo da minha investigação, tinham em torno de 15 alunos participantes, todos ativos na medida que eu fiz entrevistas informais com alguns deles, com o objetivo de ouvir suas opiniões, crenças e pontos de vista acerca do que foi a minha pesquisa, o que envolveu a minha pesquisa. A metodologia e os instrumentos de coleta de dados. Segundo Erickson 88, as fontes principais para a coleta de dados são perguntas e observação, e registro da observação, e tudo registrado em bloco de papel e caneta.
A observação pode ser, bom, a observação podia ser participante e não participante. Os instrumentos como observação, entrevistas, gravação em áudio e ou vídeo e notas de campo, foi o que eu fiz, podem fornecer dados qualitativos de pesquisa. No NAN 92 diz que o dado coletado pode ser do tipo quantitativo ou qualitativo de pesquisa. Em minha pesquisa, eu usei os seguintes instrumentos para coleta de dados: observação, as entrevistas informais, gravação em áudio e notas de campo das aulas observadas e das entrevistas. As entrevistas informais que fiz após a observação, utilizei o gravador, né, para as entrevistas, com o objetivo de proporcionar a evidência da perspectiva dos participantes envolvidos e dos eventos que eu não fui capaz de detectar de imediato. As evidências da entrevista podiam, né, confirmar ou não as inferências tomadas por mim durante a observação. O uso de diferentes instrumentos para pesquisa, portanto, me permitiram fazer uma posterior triangulação dos dados coletados, seguindo assim a linha interpretativista de pesquisa que escolhi seguir. A análise dos dados da minha observação foi de cunho etnográfico, acompanhada dos instrumentos de coleta de dados já citados anteriormente, onde pude ter uma visão mais detalhada de todo o processo observado. No NAN 92, ressalta que, para a questão da análise interacional, que tem um cunho qualitativo de fazer pesquisa, tendo em vista seu caráter social, onde os atores sociais estão interagem, na verdade, numa prática social. Para tanto, considero que a triangulação dos dados coletados podem fornecer informação suficiente, e realmente fornecem, para uma futura teorização. Portanto, a análise que fiz dos dados coletados foi de cunho interpretativista, onde realizei uma comparação das evidências com base no resultado dos diferentes instrumentos que utilizei. Ou seja, fiz uma triangulação dos dados. Isso pode ser visto em Erickson 88, sobre esse assunto, triangulação dos dados. A validade da pesquisa, de acordo com Albright e Bailey, 91, a validade é um dos 3 padrões essenciais da pesquisa. Os outros são a confiabilidade e a generalização. A validade da pesquisa qualitativa também foi algo que preocupou Chaudron, 88, já que muitos a consideravam como achismo. Isso fez com que o pesquisador usasse de vários instrumentos para a coleta de dados, a fim de fazer a triangulação. A partir daí, o pesquisador poderia fazer suas inferências e múltiplas interpretações, mediante determinada organização de pensamento. Devido ao fato da pesquisa qualitativa estar mais preocupada com o processo, um maior número de detalhes fornecidos à pesquisa colaboram para que a mesma seja válida, ok? Então, esse foi o meu objetivo ao pesquisar. Eu não utilizei riqueza de detalhes apenas, mas olhei as múltiplas interpretações e perspectiva dos participantes e a perspectiva dos participantes da pesquisa. Bom, cheguei às minhas considerações finais para esse estudo e compartilho aqui com vocês que foi um breve ensaio, obviamente, requer ainda muito mais, né, aprofundamento, como toda pesquisa, mas enfim, para esse trabalho específico, né, de metodologia de pesquisa, uma pesquisa etnográfica de cunho interpretativista, de base qualitativa, que não fornece um resultado ou uma conclusão. Ao contrário, ela tenta encaminhar o processo que investiga com uma possibilidade, não como uma certeza. Concluindo, Erickson 84 nos diz que
que a investigação etnográfica apresenta material para reflexão, ou seja, a conclusão é apresentada como possível e não como certa. Então, esta será a minha posição nesta pesquisa. As referências bibliográficas, vou citar algumas aqui: Allwright e Bailey, 91, Chaudron, 88, Erickson, 84, 88, Holmes, 92, MacDonald e 97, Noonan, 92, Bradley, 80, e assim ficamos por aqui, ok? Espero que tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo e encaminhe para os seus contatos. Você sabe que tem interesse em pesquisa em linguística aplicada ou linguística e fazer pesquisa etnográfica. Bye, bye.